vamos conversar com a professora Luísa Lobo. Professora, muito obrigado aí pela disponibilidade de conversar com a turma. E pode começar, fala alguma coisa para a gente. Eu que agradeço. Então, é muito bom ver que vocês estão se interessando por um livro que é até bastante histórico, né? Porque fala de uma outra época, da década 58 a 60, para vocês é uma coisa tão antiga assim, né? Então, é bom esse mergulho também para conhecer outros hábitos, outra cidade, outra maneira de viver, muito diferente da atual. Eu não sei se vocês preferem fazer pergunta para mim, porque eu já escrevi, então já tenho aí o material, né? Dá para perceber que a senhora gosta muito de livros, né? Olha só, atrás da professora. Já estive lá na casa dela, é uma coisa de louco, porque é livro para tudo que é lado. É assim, casa de professor e de escritor é assim, né? Não tem parede, só tem parede de livros, correto? Tem parede rachada. Você falou que está rachando, né? Imagina o Eu prédio. consegui reduzir para 8.000 livros, mas tem de diminuir mais, e o apego não deixa. Qual que eu vou me desfazer? Não consegue desfazer de nenhum, tem de tomar uma decisão, né? Verdade. Então vamos lá, vamos abrir esse bate-papo aqui. Quem vai fazer a pergunta primeiro? Quem quer fazer alguma pergunta? Vai. A Bela, a jogadora da seleção brasileira. Opa. A doutora Marta. Olá, boa tarde. Boa tarde. Eu acho que uma boa pergunta para a gente começar nosso bate-papo é: qual foi a sua inspiração para poder escrever esse livro? Bom, antigamente as meninas tinham de tocar piano, estudar balé e escrever um diário, né? Por que que o diário era importante? Porque a educação, em geral, era para a menina se casar com um rapaz que não seria necessariamente um príncipe, que já não existia mais príncipe, mas que fosse acima da classe social dela, de modo que ela tivesse conforto em lugar do pai que cuidava dela enquanto ela era solteira. Então, o diário era uma forma de assegurar que ela poderia mostrar cultura, mesmo que ela fosse mais pobre do que ele. E a outra forma de fazer a pessoa do sexo feminino escrever diário era a própria Igreja Católica, porque o confessionário era uma instituição anterior à psicanálise. Depois, nas décadas superiores, assim, tipo 70 e 80, todo mundo começou a fazer psicanálise, que anda meio fora de moda. Mas nos tempos antigos, no século XX, o padre era o confessor. Então, o caderno de diário era um complemento para essas queixas, desejos, sonhos que a menina poderia revelar. Agora, por que que o rapaz não era estimulado a fazer diário? Isso é um outro capítulo, né? Entendi, obrigada. Oi, boa tarde. Boa tarde. Como você acha que a Elisa seria se ela vivesse nos tempos de hoje? Como você acha que seria o comportamento dela? Bom, a Elisa estudou num colégio muito bom, muito exigente, e tinha uma família muito exigente intelectualmente. Então, eu acho que hoje, se ela fosse fazer blog, gravar nas redes sociais e tal, ela ia querer escrever muito bem. E queria dar uma imagem boa dela. Porque essa coisa de fazer um certo sensacionalismo, ou muito sensacionalismo, como você vê em algumas artistas populares e tal, isso é para sempre. Porque isso fica gravado na memória da nuvem. Mais tarde, se uma pessoa que fez certas coisas na internet e tal, quiser trabalhar, por exemplo, no campo jurídico, ou ser professor, vai esbarrar nesse problema na entrevista, aquelas coisas que ela colocou online.
português mal feito, frases desencontradas, comentários ruins. Então, tudo isso é parte da nossa história. Então, acho que ela ficaria dentro desse tempo, mas muito cuidadosa com relação a tudo o que você fala e faz com os outros, porque tudo tem uma repercussão, né? Não é porque é digital ou virtual que não vai ter repercussão, é como uma parte da vida. Hein, professora, será que a Elisa, existem Elisas, assim, com o pensamento daquela época, mas vivendo hoje? Está um pouquinho cortado? Você acha que tem uma Elisa hoje como ela era? O pensamento de hoje. Olha, o pensamento de hoje, eu acho que houve uma ruptura na década de 90 com a divulgação do mundo digital. Pensamento de antigamente, mas vivendo hoje. Está muito ruim o seu microfone aí, mas deu para entender. Então, até a década de 90, as pessoas viviam num mundo. Que mundo era esse? O mundo do livro publicado, né? Como vocês têm, o mundo da televisão, o mundo do rádio, a família patriarcal que dava as ordens, o padre na igreja, se não fosse a missa, ia para o inferno. Né? Não havia, por exemplo, igreja protestante no Brasil praticamente, então era só a igreja católica, etc. Então, depois da década de 90, você começa a viver duas realidades. Não é? Tem esse mundo que você está vivendo agora e, paralelamente, você está no celular falando num outro mundo. É uma coisa muito mais complexa, muito mais difícil de dominar. E muitas pessoas acabam se iludindo. Acham que essa vida virtual vai satisfazê-las. E aí, quando cai assim, na real, há uma frustração muito grande, não é? Porque nós somos seres que necessitamos de relacionamentos, de festas, de ambiente vivo. Então, acho que seria muito difícil comparar como era a vida em 58, 60, com a vida de hoje, porque as pessoas não vivem mais só uma vida, elas vivem vidas diversas, paralelas, né? Elas estão o tempo inteiro aqui, lá, aqui, lá, aqui, lá. Tem de ser mais complexo, mais esperto. Aquela cabeça da década de 60, linear, com uma cronologia só, hoje não funciona mais. Boa tarde, eu queria saber o que te inspirou a ser escritora. Então, foi a própria vida, o próprio cotidiano. Quando você vive numa família, eu não sei se as pessoas sentem assim. Às vezes você tem pessoas que não ajudam, porque você, embora digam que a gente escolhe a família, a gente não acha que escolheu aquela família. Então, há uma série de conflitos, de problemas, necessidade de liberdade, de expressão. O que você faz diante disso? Você começa a escrever num caderno tudo aquilo que você acha bom, o que você gostaria de fazer, os seus desejos, os seus anseios. É uma maneira de você, de certa forma, realizar aquilo que você não pode realizar na prática, porque você depende da família. Então, até o momento em que você termina seus estudos, pode trabalhar e ter a tua casa, você depende totalmente daquelas pessoas. Por isso que eu sempre digo, essa coisa de casar cedo, ter filho cedo, pode ser muito entusiasmante do ponto de vista pessoal, mas pode ser um grande obstáculo para a liberdade e as conquistas, não é? Porque quando a pessoa começa a ter várias responsabilidades antes de se tornar uma pessoa autônoma, ela bloqueia o seu desenvolvimento, né? Então, essa é a ideia, você poder confessar para aquele livro coisas que às vezes você não tem condições de conversar em casa. É uma ajuda, né? É uma coisa paralela.
É como se fosse um blog, como se fosse uma internet da época. Eu acho que ninguém tem diário em papel agora, né? Minha filha tem, ela já está com 36 anos, mas eu acho que nessa geração... Alguém aí tem diário em papel? Ih, olha, 1, 2, 3, 4... Vocês escrevem à mão? À mão? Ah. Dizem os orientais que quando a gente escreve à mão, a gente está formando também um pensamento, né? Não é aquela coisa automática. Tá certo, muito bom. E os rapazes? Tem alguém que tem diário aí? Algum rapaz tem diário? Os rapazes têm agenda? Vocês têm agenda? Não tem agenda? Gente, na hora que a pessoa tem uma agenda, ela tem consciência do dia dela, da semana, do mês. É importante ter pelo menos uma agenda. Tá. Bom, boa tarde. A gente queria saber, eu queria saber o que te inspirou, a criar o livro. Então, existia no colégio muita rivalidade entre as meninas, né? Você achava que uma menina era sua amiga, mas, de repente, ela fazia um grupinho com outra, te traía. Há muito isso entre as mulheres, é uma coisa muito ruim, que as mulheres têm de superar. E, como vocês podem reparar, os rapazes são sempre unidos entre si. Eles têm um sentido de colaboração muito grande. Agora, as meninas têm um sentido de rivalidade muito grande, muito desenvolvido. Isso deve ser alguma coisa que vem da natureza, mas que tem de ser elaborado culturalmente. Então, havia muita fofoquinha, muita intriga. Isso tem de ser superado pelas mulheres, ter uma conversa franca, resolver os problemas, não é? Então, o que você faz quando você sente que aqui tem uma amizade, mas não é bem assim, ali fulana se associou com Beltrana? Quem é que vai te ouvir? É o papel, né? É a escrita. Às vezes as pessoas confessam coisas para uma amiga e a amiga vai lá e conta para todo mundo, né? Faz um bullying e tal. Então, o papel é uma testemunha fiel, né? A não ser que alguém da família encontre, porque também tem isso. Dentro da família tem muita rivalidade. Então, tem alguém que pega aquilo, revela coisas suas para o pai, para a mãe, para tirar vantagem. Tudo isso você resolve escondendo bem o teu diário. Sempre tem uma chavezinha, né? Uma gaveta trancada. É o teu lado de parar e pensar na tua vida. Por isso é que eu acho que os homens deveriam ter pelo menos uma agenda para pensar melhor no seu cotidiano. O que é que eu estou fazendo aqui, né? O que é que eu quero da minha vida? Quais são os meus planos para o futuro? Isso o diário é que vai te mostrar. Boa tarde. Eu gostaria de saber quanto tempo demorou, em média, para escrever o livro todo. O livro é a descrição diária de uma vida. Tanto que tem assim, hoje não aconteceu nada, hoje não aconteceu nada. Então, a cada dia, você escreve o que houve naquele dia. Então, é o tempo real. Contudo, nós sabemos que é impossível captar o real, né? Porque quando você vai transcrever isso para a literatura, para a linguagem, você tem de selecionar, né? Você não pode colocar tudo o que aconteceu num dia. O que é que você vai selecionar? Tem coisas muito bonitas que aconteceram e você não escreve sobre aquilo. Por quê? Porque você está com outras preocupações. De repente, houve um assunto que aconteceu ali que era mais importante para você do que uma nota boa, um elogio. Aí você deixa aquilo de lado e você coloca no papel aquilo que te impressionou mais, de acordo com a tua psique, com a tua vivência, né? E aí você seleciona. Então, a literatura é o resultado de uma grande seleção existencial. Não é um retrato exato
da realidade. E nem o retrato é o retrato da realidade, porque tem problema de sombra, de capacidade da câmera, então tem várias características que você não consegue captar o real, né? O real é sempre transformado em alguma coisa artística, alguma coisa diferente do que aconteceu. Se vocês todos aí na sala fizerem a descrição do que está acontecendo, cada um vai fazer um resumo diferente do outro, porque já é uma elaboração sobre o real, tá? Oi, boa tarde. Qual o seu gênero favorito para escrever e para ler? Acho que deu para entender. Deu? Então, estou pensando. Eu acho que eu já gostei muito de conto, né? Eu escrevi 5 livros de contos que estão na Amazon, tá? Na Amazon. E conto era alguma coisa que estava muito na moda na década de 70 e 80. Você tem grandes contistas no Brasil, Clarice Lispector, Sérgio Santana, Lígia Fagundes Telles, né? Muitos contistas bons, né? Murilo Rubião, vários contistas muito bons. Mas o conto é muito intelectual. É um momento assim que acontece uma coisa extraordinária e pede um leitor que gosta muito de literatura. Então, eu acho que o romance é mais interessante porque ele te envolve e você passa a ser parte daquela história, né? A novela é um romance mais curto, é um romance com menos personagens. É o caso aqui do Nunca Brinquei de Boneca, porque, não, na verdade, a protagonista, a personagem principal, é uma só. No romance, você tem uma infinidade de situações, cenas, e é muito amplo. Você acaba vivendo a vida com aquelas pessoas. É uma fantasia maior do que um conto que é só uma cena. Eu acho que eu prefiro o romance. Mas eu fiz romances históricos, né? Por tudo que a senhora disse, leva-me a uma pergunta. A Elisa é você? É segredo. Boa tarde pela 7ª vez, eu acho. Eu tenho 2 perguntas. A primeira é se tem alguma mensagem específica que você busca transmitir em todos os seus livros. Eu me formei em filosofia, tá? Então, eu passava a minha adolescência numa biblioteca que ainda existe, que fica na Praça do Jockey, e ali eu lia Hegel, Kant, Schopenhauer, Kierkegaard, né? Não é que eu só ficasse estudando o dia todo, mas eu gostava muito de ler os grandes filósofos, né? Eu acabei fazendo filosofia em inglês. Então, eu sempre me perguntei o que a gente está fazendo aqui no mundo, né? A minha literatura é um pouco uma filosofia existencial, né? Por que a gente escreve? Qual é o objetivo? Será que é só fazer uma historinha? Só para vender? Cada um tem um objetivo principal. Mas eu acho que na arte, o mais interessante é quando você tem uma visão de mundo. Então, é isso que eu procuro, inquietar a pessoa, pensar assim, sabe o que é carpe diem? Aproveita os teus dias, né? Aproveita a tua vida, porque você tem um prazo para você desfrutar disso tudo. Mas se você não aproveitar o seu tempo, ficar só de brincadeira, o tempo corre rápido, né? Tem uma frase de Machado de Assis muito interessante, no Brás Cubas, que ele diz assim: nós matamos o tempo e o tempo nos enterra. Tá? Quer dizer, a gente tem de aproveitar ao máximo e por isso é que a literatura deve nos ajudar a essa inquietação. Entendo. A segunda pergunta seria: o que você escuta enquanto escreve? Eu escuto. Pode ser pensamento, música. Bom, não, geralmente é assim. Eu tenho uma ideia.
Sim, eu escuto música clássica. Só que a Rádio MEC anda muito esquisita. Então, para eu botar música clássica, por exemplo, no laptop, me perturba escrever. Eu gosto daquele rádio antigo, lá longe. Mas anda muito ruim a Rádio MEC. De novo, estava boa, piorou. Então, eu gosto de ouvir música clássica, porque não tem letra. Eu acho que ouvir uma letra enquanto você escreve é uma coisa muito difícil. Apesar de eu ter escrito muita coisa com a televisão ligada, às vezes até em língua estrangeira, mas aí já era mais tipo uma revisão, não era a ideia. A ideia me vem na cabeça, eu anoto à mão, eu tento elaborar ao máximo, aí é que eu vou para o computador. Aí no laptop eu redijo aquilo e vou mudando, até ficar com uma cara de bom. Mas imprime, rever no online. Isso vai passar por muitas revisões ainda, até você achar que está bom. Peraí, deixa eu ver. Eu tenho duas perguntas. A primeira é: por que você escolheu essa época do final da década de 50, começo da de 60? Era a época de uma menina de 10 anos a 12 anos que achava que ia ser uma grande escritora, ia fazer uma nova Bíblia, né? Então, havia uma pretensão, assim, desde pequena, de fazer uma obra literária e tal. E quanto mais cedo a pessoa começa, melhor. Não quer dizer que uma pessoa que começa a escrever mais tarde não possa fazer sucesso. Mas fizeram uma pesquisa com Mozart, o fato dele ter tido um pai violento que botava ele para estudar piano 10.000 horas, fez com que ele ficasse exímio pianista aos 5 anos. Agora, não quer dizer que todo mundo que estude 10.000 horas vai ser um gênio como Mozart, mas que ajuda, porque as pessoas achavam assim, se eu estudar 10.000 horas de ping-pong, eu vou ser o campeão mundial. Não necessariamente, porque a pessoa tem que ser genial para conseguir ser campeão mundial. Agora, se fizer 10.000 horas, vai ficar um ótimo esportista, mas não está assegurado que a pessoa vai ter aquela performance que ela esperava. Então, quanto mais cedo a pessoa escreve, melhor. Então, com 10 anos, já há um domínio da linguagem, né? Já há um bom vocabulário, uma disciplina de estudar, escrever e tal. Então, é uma hora boa para começar a escrever histórias de princesas, histórias de fadas, histórias para criança, histórias de diário, o que a pessoa quiser fazer. A outra pergunta é: como foi a pesquisa da adaptação da época? Como você achou legal pesquisar as coisas para saber direitinho como era naquela época? Bom, primeiro que é a minha época, né? Eu queria que vocês imaginassem um Rio de Janeiro com 2 milhões de habitantes. Será que dá para imaginar 1/5 da população? Era uma coisa assim mínima. Não havia ponte Rio-Niterói. Então, ninguém vinha de Niterói para o Rio, a não ser para trabalhar de balsa. Havia 2 linhas de trem que, infelizmente, não existem mais, que é a Leopoldina, que está fechada, e a Central do Brasil. Saiu daí pouquíssimos ônibus para o subúrbio, né? Jacarepaguá era uma floresta. Não havia nada em Jacarepaguá. Barra da Tijuca não existia, era um areal. Ali a Globo filmou o shake do deserto e tal, porque era um deserto, é um areal enorme, mar violento, as pessoas iam para lá no domingo, uma grande aventura. Imagina um lugar que não tinha carros. Carro era uma coisa caríssima, importada. Pouquíssimas pessoas tinham carro, pouquíssimas pessoas tinham televisão,
não é? A televisão, quando ela vinha dos Estados Unidos, ela era branca e preta, pequenininha, assim, do tamanho de uma tela de laptop. E a família inteira tinha de ver aquela tela ali e se entender. Então, basicamente, era uma sociedade regida pelo rádio. Não havia, claro, celular e as pessoas acompanhavam o jornal diariamente. E muitas revistas, a cores, às vezes, que era uma coisa extraordinária, era caríssimo imprimir a cores. Então, você tinha uma manchete a cores, Cláudia, essas revistas assim, e muitas importadas, era algo extraordinário. Então, imagine uma sociedade assim, né? Que as pessoas usavam salto alto para sair de casa, tinha de sair arrumada, igual o Japão hoje. Quando você olha as mulheres no Japão, elas saem vestidas como para um baile. E elas vão na esquina comprar pão de taiar, com o cabelo todo arrumadinho. Então, havia aquele modelo francês, né, do decoro. É como uma mulher do século XVIII, ela saía com o cabelo todo arrumado, com o chapéu, vestida até o chão, toda arrumada para ir no jardim. Então, naquela época, era proibido usar calça comprida, né? A mulher não usava calça comprida, não existia calça comprida para mulher. As crianças usavam short. As outras pessoas era vestido para menina e calça, ou calça comprida para o homem. Então, é um mundo assim, quase que antediluviano, uma coisa completamente diferente, muito normativo. Você tinha de entrar naquele modelo, né? Então, é isso que eu queria passar, quer dizer, para ir ao colégio, você ia de bonde, né? Havia também os lotações, que eram pequenos ônibus e tal, mas não tinha esse monte de ônibus enorme, essa poluição que tem hoje, essa quantidade de gente, essa confusão que existe no Rio e São Paulo. Então, era uma vida muito linear, muito regrada, e a cabeça das pessoas era também linear, né? Vivia num escaninho, vivia num quadradinho, porque não havia muita informação, a não ser que você acompanhasse o jornal diariamente. Agora, imagine quanto tempo levava uma notícia para chegar da Europa. Por exemplo, vocês estão vendo agora o enterro da rainha Elizabeth II. Naquele tempo, até virem as fotografias, né, serem mandadas por telex e tal, sairia 4 dias depois, mas não seria a cores. Você veria, assim, reportagens, matérias. Claro que era um mundo muito mais verbal, porque tudo tinha de ser escrito, tinha de ser explicado. Não era o mundo da fotografia do final do século XX, que eu falei, década de 90, quando começa o mundo digital, e do século XXI. Você manda uma foto, já diz tudo. Vinha uma reportagem explicando o tamanho do caixão, o tamanho da flor, o tamanho da igreja, quantas pessoas estavam lá. Tudo era explicado verbalmente. Então, a cabeça das pessoas mudou muito, porque agora o texto verbal é acompanhado do texto da imagem. E isso mudou demais. É como se fosse um hieróglifo, como os orientais. Quando o oriental escreve, ele desenha. Então, ele já tem imagem e texto. Nós temos só texto, mas nós vivemos ao lado da fotografia, que vai para o outro lado do cérebro. Então, a gente já vive uma vida dupla. É outra coisa totalmente diferente. Inclusive, na década de 90, houve demissão em massa, porque as máquinas mandavam as notícias prontas e diagramadas no jornal. Já saía tudo impresso aqui. Não precisava mais de redator. E hoje nem sequer isso, porque os jornais estão fechando, né? Qualquer pessoa manda uma notícia pelo celular. E aí? Não, não.
Deixa eu botar de novo. Espera aí, professor. Agora sim. Deixa eu ver aqui se eu vou. Vai, fala. Você sempre quis ser escritora? Sim, desde pequena era uma coisa que não era muito bem vista, porque o plano do meu pai é que eu fosse médica. Ele queria, não médica, professora de medicina, como ele. E eu queria, então, fazer medicina e escrever também. Mas não é muito fácil, né? Porque o médico tem que se dedicar muito. Então, através do inglês, eu fui professora de inglês, depois fiz outros concursos, passei a ser professora de teoria literária e literatura comparada. Inglês também, durante algum tempo, mas jamais medicina. E medicina eu acho que pede uma dedicação que não dá tempo para mais nada. Embora você tenha alguns médicos importantes como escritores. Memorialismo, Pedro Nava, né? Moacir Scliar, não sei se vocês leram, é um escritor importante, contos e romances. Ele é muito bom, ele é médico. Mas se eu fosse fazer medicina, seria como pesquisadora. E no meu tempo, 68, assim, a ditadura fechou o Instituto Oswaldo Cruz, acabou com pesquisa de ciência. A ditadura odeia a ciência, porque a ciência mostra para as pessoas o que está acontecendo na realidade. Então, eles gostam de fechar a escola, piorar a escola, fechar os institutos de pesquisa. E aí eu fiquei muito decepcionada com isso e desisti definitivamente da medicina. Ah, agora que vocês estão aparecendo. Oi. Oi. Como foi o processo de publicar um livro através de uma editora, desde o contato até a publicação? Bom, antigamente as editoras eram maravilhosas, porque você conhecia a editora como? Por exemplo, no meu caso, eu era tradutora, eu traduzi 30 livros, então eu já tinha contatos das editoras. Também você fazia revisão de livro, que é um bom emprego também para quem faz letras, né? Ser professora, ser revisora, ser tradutora, ou tradutor, revisor e tal. Então, você tem de ter contato, porque muitas pessoas querem entrar nas editoras. Então, se você deixa lá um livro, entra numa pilha e é esquecido completamente. Então, o contato pessoal é importantíssimo. Isso pode ser feito se a pessoa tem aquele contato ou se ela, através de alguém, né, da família ou alguém importante, consegue entrar na editora. Caso contrário, é muito complicado. Antigamente, as editoras faziam tudo. Elas pegavam o manuscrito, elas editavam, elas reviam, faziam a divulgação, levavam para feiras literárias, faziam tudo. Hoje em dia, isso acabou, a não ser com raras exceções. Editora Companhia das Letras, Record, acho que talvez a Rocco. A maioria das editoras não quer mais fazer serviços mínimos para o autor, né? Então, cada um tem de praticamente financiar o seu livro. E a divulgação também é feita pela própria pessoa, o que é muito difícil, porque para fazer divulgação, você tem de ter habilitação para isso, tem de ter contato com os sites, né? Saber fazer press release, que é aquele texto de informação com bastante interesse para as pessoas terem vontade de ler o livro. Tudo isso é muito complicado para uma pessoa que está apenas querendo dar a sua mensagem literária. Mas isso faz parte hoje daquele mundo independente, né? Você não tem o Uber não faz tudo. Ele tem o carro, ele vê a gasolina, quando bate o problema é dele. Antigamente você tinha companhia de táxi. Tudo era regulado por uma coisa mais paternal, mais genérica. Agora é assim. Então, o escritor vai fazer o seu próprio livro, vai ser uma iniciativa independente, e, se for fazer best-seller,
se quiser vender, eu acho que vai ter de sacrificar algumas coisas, porque o best-seller tem leis próprias. E eu não considero literatura, eu considero comunicação de massa, né? Porque como é que você vê os grandes best-sellers? Há uma pesquisa de mercado nos Estados Unidos, o que está na moda? Né? Então, o assunto que está na moda, você vai contratar um autor que você já sabe que é bom e tal, para escrever aquele livro. Ele escreve aquele livro e é feito um grande lançamento daquilo. Então, é um livro de encomenda, de comunicação de massa. Não é o que o escritor quer escrever, mas é quase como uma notícia, como uma parte da mídia. Porque vender literatura tem de ter muita produção e são poucos que conseguem. Né? E por quê? Porque a literatura, você pode passar a sua vida sem literatura, certo? Eu acho que a sua vida vai ficar bem pobre. Agora, você não pode passar a sua vida sem comer ou sem tomar banho. Aliás, tinha russos que não tomavam banho a vida inteira. Era muito frio e não tinha água quente. Mas isso era no século XIX. Mas a literatura, ela ajuda muitíssimo você a viver, mas ela é uma superestrutura, ela não é parte de respirar ou comer. Posso? Obrigada. Boa tarde, primeiramente. Boa tarde. Eu gostaria de fazer... Mais perto? Eu gostaria de fazer mais ou menos umas 3 perguntas. Se a senhora já falou isso no decorrer das outras perguntas, me perdoe, que às vezes também eu dou uma fugida. Mas, enfim, a senhora disse que você já tinha escrito outros contos, algumas outras obras, certo? A sua preferência de livros é escrever aqueles livros que tem um autor, não autor, um narrador, sabe, narrando toda a história, ou então o próprio personagem, como é no caso desse livro aqui, que é um diário? Então, há realmente 2 formas de você abordar. Alguns contos meus são em primeira pessoa. E há uma tradição de falsa memória, né? Por exemplo, da pessoa estar meio desequilibrada, então começa a escrever tudo que vem na mente, é sempre usada a primeira pessoa. Isso vem de Dostoiévski, né? O Raskolnikov, em Crime e Castigo, ele começa a falar com o seu próprio cérebro. Ele está arrependido de ter matado uma senhora de idade porque ele queria aquele dinheiro para estudar. Então, ele fica pensando, será que foi justo? Eu sou jovem, eu quero esse dinheiro. Ela é velha, não precisa. Então, eu matei. Mas ele acaba entrando nessa rede. Se fosse um narrador externo, e, claro, um romance, não é um conto, fica muito difícil você convencer o leitor de que aquele narrador externo sabe tudo o que está acontecendo na mente daquela pessoa. Então, você escolhe a primeira do singular. É uma questão de técnica literária. Agora, você não vai escrever tudo em primeira do singular. Né? Seria uma literatura completamente confessional. Você vê isso muito na Clarice Lispector. Ela está sempre escrevendo em primeira do singular, porque ela tem uma escrita filosófica, que ela pensa sobre a vida, o cotidiano, a casa. É o início do feminismo, né? A mulher prisioneira da casa. Mas, quando você tem a literatura em terceira do singular, que é o narrador onisciente, aquele que vê de fora, eu acho que a riqueza é maior, porque ele pode ver não só aquele personagem, como pode ver todo mundo em volta, pode ver a sociedade, o tempo, e, de repente, ele se transforma num narrador interno, e ele entra na cabeça de um personagem aqui, no outro ali, não é? Então, ele entra numa espécie de monólogo interior, e ele tem mais variedade. A literatura de primeiro do singular, ela é mais limitada. Você fica preso num personagem só. Entendi. Então, Era exatamente há uma isso que eu estava variação aí. pensando, que, tipo, se fosse um narrador, teria como abrir mais para os outros personagens da série, entende? Do livro, do conto. Mas, por exemplo, como aqui é o diário, ele não conta muito sobre vários personagens, é só alguns. E ele é principalmente em primeira pessoa. Ele também não traz essa riqueza em relação a outros personagens, porque o narrador ele pode expressar
tanto o que o personagem principal está sentindo, quanto o que os outros personagens de fora também. Aí tem um truque. Tudo que você vai ler no diário é a lente daquele protagonista. O protagonista é sempre o personagem principal, como ele vê o mundo. Mas esse protagonista pode até estar vendo o mundo de uma maneira meio desfocada. Sempre vai ser a visão dele. Entendi. Agora, você poderia dizer assim, mas ele também pode botar um comentário que fizeram, uma crítica, mas isso não acontece, né? É o que o Lejeune chama de falso narrador. Porque você vai colocar no papel exatamente tudo de ruim que colocam de você. Ninguém faz isso, né? Aí me chamaram disso, me chamaram daí. Isso é coisa para briga política. Na prática, as pessoas não escrevem contra si próprias. Então, esse narrador vai sempre melhorar a imagem dele mesmo e vai ver sempre o mundo do jeito dele. Sempre vai ser assim. É o falso monólogo, né? Na verdade, ele está se colocando como uma pessoa melhor do que ele é. Ok. Próxima pergunta. A senhora já ouviu falar ou então já leu o livro Anne Frank? O Diário de Qual Anne Frank? livro? A senhora já ouviu ouvi falar falar o ou então livro. já leu o Diário de Anne Frank? Sim, Diário de Anne Frank. Então, nesse livro, se trata de uma menina no período da Segunda Guerra Mundial, e ele traz a gente meio que a retomar esse período em que a gente não viveu e a reconhecer um pouco mais aquela época. A ideia do livro da senhora também seria mais ou menos isso? Trazer um pouco a ideia do século passado para as pessoas, para os jovens atuais, Bom, através de um pensamento de uma menina. publicar o livro, já, o que o nome diz? Publicar, tornar público. Já é um desejo de tornar aquilo conhecido. Agora, tem uma diferença. O Nunca Brinquei de Boneca é um livro, digamos, inspirado no cotidiano, não foi alterado nesse cotidiano, ele foi espontâneo, como uma pessoa que realmente escreve dos 10 aos 12 anos. Entendi. O Diário de Anne Frank passou pela reescrita do pai dela. Ele continua negando, mas é óbvio que ele mexeu, porque ele era um adulto, ele pegou o livro da filha e viu que aquilo podia ser um documento importantíssimo de época, uma vez que eles foram denunciados. Parece que nem foi aquela senhora que fazia a limpeza que denunciou, foram vizinhos. Ela pegou a fama de ter denunciado a família e não foi ela que denunciou. As pessoas já estavam ouvindo ruídos e tal, e viram que eles estavam escondidos do nazismo. Foi uma coisa horrível, porque foi nos últimos 6 meses de guerra. Então, ele percebeu, como adulto, que ali tinha um material muito bom. Então, deve ter havido alguma alteração ali para tornar aquele livro socialmente mais importante. Eu acredito que o diário dela fosse mais pessoal, né? Mais, digamos assim, tati bitati, e ele tenha dado um toque mais político e social. Ok. Mas isso não invalida, porque o material era dela, né? Entendi. E a última pergunta é se, não tem como revelar quem era realmente a Elisa, mas se a senhora, assim, a gente sabe, pelo que perguntaram, que a senhora, sempre quis ser, mais perto, sempre quis ser escritora. A senhora, por acaso, já gostava de ler livros ou tinha um diário na sua infância em que gostava de escrever sobre alguma coisa, assim, do tipo? Porque eu realmente, com 10 anos, já tinha o meu diário, já escrevia, por mais que eu escrevesse tudo errado, eu já tinha meu diário, eu escrevia as coisas que aconteciam no dia a dia, às vezes eu criava historinhas mesmo que vinha na minha cabeça. A senhora também tinha esse costume? Talvez seria meio que o estopim, assim, para criar essa vontade de escrever, assim, futuramente como um emprego? Verdade, porque acho que as pessoas têm essas vontades de escrever, uma tem, a outra não tem. Na minha casa, minha irmã não queria escrever, não tinha vontade de escrever, nem meu irmão.
Eu tinha vontade de escrever, mas não tinha vontade de escrever história como a minha mãe. Minha mãe era historiadora. Então, de onde aparecem essas coisas, eu não sei, né? Mas, por exemplo, eu gostava muito de tocar piano e tal, mas a minha irmã não gostava dessa educação tão regular. Você, quando estuda piano, você tem que estudar 8 horas de piano por dia, né? Então, cada um tem um perfil. Agora, o meu colégio era um colégio muito que estimulava muito a vontade de escrever, embora muito poucas pessoas escrevem, muito poucas pessoas leem. Por que isso? Por que a gente não consegue fazer o sonho de todo mundo ser bom na escola, todo mundo escrever, todo mundo ler? Isso é um sonho idealista, né? Cada pessoa tem uma inclinação. Então, é muito difícil você fazer uma sociedade assim, harmônica. Então, uns gostam de escrever, os outros gostam de ginástica, os outros gostam de dançar, os outros de correr. Cada um gosta de uma coisa, né? De onde isso vem, na mesma família, no mesmo ambiente, na mesma sala de aula, aparecem esses contrastes. Professora, uma pergunta em relação ao livro que me veio aqui. O livro termina com a Elisa se despedindo, indo para os Estados Unidos. Pensando na história que foi contada desses anos que ela relata ali, o que foi da Elisa? Quem se tornou Elisa na fase adulta? Pensando na personagem. Haveria uma continuação na viagem aos Estados Unidos, que era uma coisa absolutamente inacreditável para hoje, que era um avião a hélice, que saía do Rio, parava em Belém do Pará para poder recarregar querosene, depois parava no Caribe, porque tinha acabado o diesel, tinha de botar mais querosene, não era diesel, era querosene, e depois chegava em Nova York, era assim que se chegava em Nova York, levava 48 horas essa viagem, certo? Então, há realmente essa ideia de fazer a continuação da Elisa, mas esse material tem que ser muito trabalhado, né? Porque tem que ser uma coisa que fale com as pessoas de hoje, mostrando esses contrastes, né? Inclusive como eram os Estados Unidos, né? De então. Também era um país com 50 milhões de habitantes, eu acho, era uma outra coisa, né? E Nova York era um nichozinho, não é como hoje, que está ligada a várias cidades satélites, nada disso. Então, teria de ser muito trabalhado esse material para conversar com o mundo de hoje. Mas a ideia é essa, é que a Elisa fosse crescendo e o mundo dela fosse chegando até a atualidade. Essa seria a ideia. Eu acho que a Elisa, eu acho que ela poderia ter se tornado uma escritora, né? De livros históricos. Bom, eu estou aqui com a coordenadora e a diretora da escola. Aí, prazer. Aí estamos aqui. Bom, tem mais perguntas, gente, para fazer? Tem mais perguntas? Tem a Bela e Jean. Então, Jean. Alô, tá me ouvindo? Vamos ouvir um cavalheiro. Eu só não consegui entender. Mais alto. Eu não consegui entender se o irmão da Elisa era realmente nazista. Essa parte do livro ficou de fato meio confusa para mim. Bom, você sabe que o nazismo foi um tabu no Brasil até recentemente. Ninguém era nazista, ninguém era judeu, não houve Segunda Guerra, houve um silêncio em relação a isso. E a maioria das pessoas que a gente achava que eram alemães eram judeus com nomes alemães ligeiramente alterados, né? Porque em alemão é NN no final, eles tinham um N só, era ligeiramente diferente. As pessoas silenciavam sobre isso. Então, como hoje é crime neonazismo, naquele tempo não era. Então, havia pessoas
que expressavam aproveitavam o que aconteceu. Na verdade, são pessoas doentes, aproveitavam o que aconteceu lá na Alemanha com um homem que, na verdade, era austríaco, que era o Hitler, Adolf Hitler, para extravasar a sua doença, né? Fazer mal para os animais, desejar o mal do outro, né? E expressar preconceito. Por que as pessoas precisam disso? A gente vê muito em relatos de pessoas suicidas, elas sempre têm uma fé, alguma seita, um demônio que as conduz, porque elas não vão dizer que são elas mesmas que estão mandando elas matarem e fazerem coisas horríveis. Então, elas sempre usam uma determinada filosofia para justificar coisas que são inaceitáveis do ponto de vista humano. Então, havia realmente no ar aqueles long plays com músicas nazistas, da época nazista. Havia no Brasil aquelas motocicletas com carrinho do lado, que o Hitler gostava, o Himmel e tal, gostavam de se pavonear com aquilo para mostrar poder, aquele exército todo com aquele poderio alemão, né, que não deu em nada, né? Porque foi uma tragédia o que aconteceu com a Alemanha, destruíram o país inteiro para poder mostrar poder, porque o Napoleão destruiu o país dos outros, mas o Hitler levou a destruição da própria Alemanha. A guerra foi dentro da Alemanha, né? E, então, havia realmente muitas ideias dessas que corriam, e era tudo muito oculto, né? Muito secreto. É uma pergunta mais para a parte técnica. A senhora tem alguma dica para nos dar em relação ao modelo de dissertação? Bom, dissertação pode ser em vários níveis, faculdade, tudo. Acredito que para vocês seria bom seguir um modelo ou francês ou americano, que a primeira pessoa dá uma ideia geral do que vai tratar, assunto geral. Depois começa a desenvolver suas ideias. Eu acho que a gente, no Brasil, vai escrevendo de uma maneira intuitiva, emotiva, e não tem muita lógica. Então, precisaria de ter uma tese, o que eu quero mostrar com esse artigo, aí você vai explicando, vai colocando a tua bibliografia, notas ao texto, quando você cita alguém, e aí você tem um pensamento organizado, porque ensaio tem de ser racional. Não pode só ir jogando no papel como se fosse um texto literário, não é? Entendi, obrigada. Então, a última pergunta é: quais elogios você daria à sua escrita? Mas o quê? Quais elogios você daria à sua escrita? Eu não sei. O meu livro não chega a ter 5 estrelas no Amazon. Os romances têm 5 estrelas. Os contos, os livros de contos estão meio esquecidos. Eu tenho um livro de contos, eu tenho 5, eles estão em italiano, em inglês, em espanhol, estão meio dormindo lá. E o Nunca Brinquei, ele tem umas 4 estrelas. Eu fiquei meio triste. Eu acho que vocês é que podem me dizer por que ele não tem 5 estrelas. É só entrar lá na Amazon e dar o crédito. Exatamente. A gente está encerrando, né? E eu gostaria de agradecer. Eu sou também de língua portuguesa, igual o Ivan, né? A gente gasta o tempo falando que eles precisam ler, precisam escrever, e a gente agradece muito essa parceria, foi muito bom. Quando o Ivan trouxe a ideia, a gente ficou muito feliz. A gente já trabalha assim com a literatura desde os pequenininhos e sempre na oportunidade de trazer o autor para que eles também possam entender que é todo um processo, o livro não cai do céu, né? E aí a gente agradece bastante, parabeniza pelo trabalho, tá? Muito obrigada pela atenção com os nossos pequenos, né? Pequenos adolescentes, tá? Obrigada. Eu agradeço a oportunidade, estou sempre às ordens. Muito obrigada a todos, aos alunos, à coordenação, ao Ivan, aos professores, obrigada. Vamos fazer uma foto agora, professora? Vou te colocar na tela inteira aqui no nosso... Deixa eu te mostrar como é que você está aqui para a gente, ó. Ó. Vou te colocar em tela inteira para a gente tirar uma foto do seu lado.
letras estão invertidas? Não, tá não. Tá não, professora. Abaixa aí. Eu apareço na foto também, ó. Eu tô aparecendo na foto também. Vou aparecer na foto. Opa! Mas, cara, isso, vai, tá bom. 3, 2, 1.